Bom dia, queridos. Eu espero que realmente você esteja tendo uma experiência tão fantástica, uma sensação tão gostosa como a que eu estou sentindo nesse momento agora, que é olhar e pensar, puxa, nós estamos reunidos aqui em mais de 200 pessoas por causa de Jesus, por causa de Jesus. Eu queria compartilhar com você hoje uma porção da palavra de Deus, que se encontra ali em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, e nós vamos até o versículo 18 aí. A palavra de Deus que se encontra ali em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 12. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou, não em uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. É um texto que conta a história de um momento em que Eliseu, o homem de Deus, se encontrava sendo perseguido por causa daquelas ordens que o rei da Síria havia dado de prendê-lo. E eu queria hoje conversar com você um pouquinho, pensando nesse contexto, de algo que me chamou muita atenção quando estava lendo esse texto, sobre a sensação que às vezes nós temos dentro do ministério. Algumas vezes nos sentimos sozinhos no ministério. Nos sentimos como se estivéssemos fazendo alguma coisa no movimento, mas parece que ninguém está conosco. Estamos somente nós contra uma grande fortaleza. Algumas vezes no ministério nós enfrentamos situações muito difíceis. Situações que aos nossos olhos elas se parecem maiores do que a nossa capacidade. Quem aqui nunca se sentiu assim? Quem aqui nunca se sentiu, às vezes, desanimado, às vezes frustrado, às vezes se sentindo isolado de todo o movimento? Bom, eu espero que o dia de hoje, você, ao longo do dia, faça esse exercício que o Johnson falou. Navegue pelas telas aí do seu Zoom e você vai ver. Nós já somos mais do que 200 pessoas aqui ao mesmo tempo. E hoje eu estou aqui para afirmar, de acordo com a palavra de Deus, que você nunca, nunca vai estar só. E mais do que isso, eu quero afirmar para você que você com Deus, como um amigo nosso nos ensinou, você com Deus, você sempre vai ser maioria.
Mas eu quero olhar para esse texto aqui e pensarmos em algumas situações que muitas vezes acontecem. Eu queria que você olhasse na perspectiva de Eliseu, o homem de Deus, mas também olhasse da perspectiva do servo, o servo do homem de Deus. E pensasse na sua situação. Quando é que no ministério você está se colocando como o Eliseu, o Johnson, o Emílio, o Hilário, como os homens de Deus, ou você simplesmente está fazendo o que você está fazendo no ministério como o servo do homem de Deus? Ou seja, essas duas perspectivas podem fazer uma diferença muito grande na nossa vida. A primeira coisa que eu queria que você olhasse para esse texto é que havia algo de sobrenatural que acontecia. Ou seja, o rei da Síria, ele falava e dava ordens para o exército cercar o exército de Israel, o povo de Israel, mas de maneira sobrenatural, Deus fazia com que Eliseu, o seu servo, o homem de Deus, soubesse antecipadamente por que caminho seguir. Isso é fantástico. A gente contar com o sobrenatural no nosso ministério. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Eu saber que aquilo que eu estou fazendo, eu preciso depender de Deus para que Deus revele a mim qual caminho seguir. A segunda coisa que me chama a atenção também nesse texto aqui é pensarmos que quando a ordem foi dada para prender Eliseu, o servo de Eliseu, ele fica com medo. E algumas vezes no ministério nós também passamos por essa situação. Nós nos sentimos com medo. Medo das coisas que nós às vezes estamos vendo. Nós estamos tão presos às circunstâncias, às situações, que o nosso coração é colocado e é tomado aí pelo medo. Bom, o medo tem sido um dos assuntos que eu tenho estudado ultimamente, porque me chama demais a atenção pensar que logo quando o diabo tentou a Eva ali no jardim, e depois Adão, e eles cometeram o pecado e comeram do fruto, o primeiro sentimento que Adão expressa ter tido foi o medo. Algumas pessoas pensam que é a vergonha. Quando Deus vem visitar Adão, ele se esconde, então as pessoas pensam que é vergonha. Mas Adão, ele verbaliza o sentimento dele. Ele diz: quando eu ouvi os seus passos no jardim, eu tive medo e me escondi. O medo é um inimigo do nosso ministério. O medo é um inimigo da nossa vida. E é por essa razão que eu creio também que, anos depois desse pecado que surgiu ali no Jardim do Éden, Deus traz a solução através de Jesus, e Jesus vem com a mensagem dizendo que o amor é a coisa mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas era a coisa mais importante. E que o amor, na sua mensagem, nós encontramos no Novo Testamento, diz que o amor lança fora todo o medo. Que coisa incrível saber que Deus providencia não só o nosso Salvador, mas também aquele que pode fazer com que algo que nos perturba, que é o medo, seja tirado e seja lançado fora da nossa vida. E em terceiro ponto, eu queria também pensar aqui com você de que quando o exército chega ali junto a Eliseu, o servo sai e ele não consegue enxergar a realidade espiritual que estava cercando ali. E Eliseu ora e pede para que Deus abra os olhos do servo, para que o servo pudesse enxergar a realidade espiritual. A minha conversa com você hoje aqui é chamar a sua atenção e talvez perguntar para você: quantas vezes nós somos tomados pelo ritmo do nosso ministério, com tantas coisas que nós temos que fazer? Nós entramos ali num piloto automático,
fazendo as coisas dia após dia, sem nos apercebermos de que há uma realidade espiritual ao nosso redor. Há um Deus que em todo o tempo está se movendo ao nosso redor. E muitas vezes nós somos envolvidos totalmente com os nossos afazeres e começamos a fazer o ministério de forma mecânica. Quando isso acontece, eu tenho que confessar que eu já fiz isso algumas vezes já, nós perdemos a maravilha de servirmos a Deus, que é presenciarmos os milagres, o sobrenatural de Deus e aquilo que é a razão pela qual nós entramos para o ministério, que é sabermos que nós vamos servir a um Deus, que é o Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas. Então eu quero chamar a sua atenção hoje para que você preste atenção nisso, a maneira como você está andando no seu ministério, a maneira como você tem participado do movimento de esportes ao redor do mundo. Na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia. Há uma imensa ação sobrenatural espiritual acontecendo ao redor da sua vida, da sua família, dos relacionamentos que você tem. Por isso, não fique olhando da maneira como o servo do homem de Deus olhou, mas tenha os olhos como o de Eliseu, que olhou e viu que havia muitos carros, muitos cavalos e um verdadeiro carro de fogo, que diz ali a palavra de Deus. Isso é sobrenatural. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa, mas eu me lembro de algumas vezes, e eu olhando para uma situação muito complexa no ministério, eu dizer para mim mesmo assim, não há solução para isso. Até que eu me lembrei que eu deveria buscar a Deus, deveria me recorrer à palavra dele. E de repente, de maneira sobrenatural, a expressão e a sensação que eu tenho para aquela época é que exatamente aconteceu isso. Os meus olhos foram abertos e de repente eu comecei a enxergar que havia algo que o Deus sobrenatural podia fazer para aquela situação. Eu queria dar algumas sugestões básicas para você não entrar por esse caminho de fazer o ministério e levar a sua vida de forma mecânica. A primeira delas, mantenha uma leitura regular da palavra de Deus. O contato com a palavra de Deus é essencial para a nossa caminhada. Nós precisamos ler muito a palavra de Deus, precisamos ser cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar de maneira rica dentro de cada um de nós. A segunda dica, que é muito básica e nós sabemos também, precisamos manter uma vida de oração, porque foi exatamente através da oração que Deus acabou abrindo os olhos do servo de Eliseu. E a terceira coisa também é que nós temos que perguntar de vez em quando para nós mesmos, aquilo que eu estou fazendo andando de acordo com Eliseu ou eu estou andando de acordo com o servo de Eliseu? Quando eu estou andando como Eliseu, eu estou andando pensando e andando no Espírito. Eu estou com a minha mente voltada na dependência de Deus. Mas quando eu estou andando de acordo com o servo de Eliseu, eu estou andando, às vezes, olhando demais as circunstâncias, os recursos que eu tenho, as possibilidades na minha própria força. E isso aí a Bíblia denomina como andar na carne e não andar no Espírito. Por isso, meu conselho para você é: ande no Espírito e você vai saber sempre que você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Nós temos um Deus que conosco, nós com Ele, nós somos sempre a maioria. Eu quero motivar você agora a ir para a sua... Nós vamos ser divididos aqui em classes, em grupos aqui. E eu quero animar, motivar você a refletir, a conversar ali na sua sala ali sobre essas duas perguntas. Primeiro, quando você se sente só no movimento, quais são os momentos que te fazem se sentir assim? O que provoca isso em você? Procure lembrar de uma situação e verbalize isso para as pessoas que estiverem na sala com você. E em segundo, o que você acha que você pode fazer para evitar esse sentimento de se sentir só? Porque esse sentimento
não é bom para nós e não é verdade, porque nós nunca estamos sós. Deus abençoe você. Um grande abraço.